Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico diário do Bitcoin. Deixa eu só tirar aqui um pouco o super trend, depois eu adiciono ele de novo. Nossas médias, média 80 e a média 8. Deixa eu tirar a média 80, eu vou colocar só a média 8, que para mim é o que importa. Bom, nós temos uma resistência nessa região aqui, uma faixa de resistência dos 45 mil aqui, 44. O mercado esticou muito mais do que eu esperava. Eu acreditava que ele não ia conseguir passar a resistência dos 40.050 a 44 mil dólares. Ele passou. E o preço hoje ele está testando a média 8 semanal, tá? Se ele conseguisse segurar acima dessa média 8 semanal e fizer a sustentação em cima dessa faixa de preço, nós podemos ver o Bitcoin vir até essa região aqui, então, que é a próxima resistência dos 47 a 48 mil dólares. Tá? Essa região que o preço está se segurando, é normal ela se segurar um pouco, porque o ativo aqui ele tem uma zona de arrependidos, ou zona de suporte, que serve como resistência, e que muita gente que ficou presa no Bitcoin lá em 13 de janeiro, viu essa queda aqui, pode ter se apavorado, está aproveitando a oportunidade de sair do mercado nessa região aqui. Tá? Olhando em um primeiro momento, o Bitcoin ele fez um fundo aqui, na minha opinião ainda não fez aquele fundo duplo confirmado, tá? E a tendência dele ainda é, tá? E isso pode mudar a qualquer momento a partir de hoje, ainda é tendência de baixa, tá? Tu tá falando que essa alta recente é tendência de baixa? Tu tá louco? Aí começa, agora vai começar o haterismo no Twitter de novo, né? Vamos lá. Desde o dia 4 de dezembro, então, aliás, desde o dia 12 de novembro, nós entramos em tendência de baixa. Logicamente, não dá para saber que era a tendência de baixa no dia 12 de novembro, porque a gente já recém tinha feito algumas barras de baixa e não tinha perdido os fundos anteriores do gráfico diário. Então, desde então, a gente está fazendo topos e fundos descendentes. Faz topo, fundo descendente, topo, fundo descendente. O mercado agora ele está tentando fazer aquilo que a gente chama de reversão majoritária de tendência, tá? Então, nós tivemos essa tendência de baixa desde novembro até agora, ok? Desde novembro até final de janeiro, agora, início de fevereiro. E nós temos um pullback aqui, tá? Ou seja, uma tentativa do mercado voltar a subir. Para ele desvalorizar, ou seja, sair da tendência de baixa, o que precisa ser feito aqui? Ele precisa romper esse topo anterior aqui, coisa que ele já está quase fazendo, se manter acima dele, então lá para vir para 50 mil ou 52 mil, que seja, tá? Precisa romper essa última zona aqui, ó, de resistência com força, tá? Precisa vir com força para fazer uma reversão majoritária de tendência. Então nós estamos numa zona muito importante, porque essa é uma zona de negociação final antes da gente voltar à tendência de alta infinita, tá? Se essa resistência não for forte o suficiente e a gente conseguir romper com violência, a gente para lá nos 52 mil, ultrapassa rapidamente os 47, 48 mil, volta para essa região, volta para 44, retesta, e aí começamos a fazer topos e fundos ascendentes, ou seja, tendência de alta. Então, quando nós temos um toque na média 8, nós estamos no limite entre continuar a tendência de baixa ou reverter a tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, a gente tem esse topo aqui, é o último topo que nós tivemos da tendência de baixa, recentemente. E agora é um grande teste para o mercado. É um grande teste para o mercado. Se o mercado for um ano de alta, tá? Ou um ano em que o mercado volta a conseguir ter força, ele consegue romper a região dos 44, vai para 50 mil, 52 mil, que seja, volta para testar os 44 ou 43 mil e aí volta a subir. Começa a fazer topos e fundos ascendentes. Ok? Eu vou dar a minha opinião, tá? A minha opinião, e logicamente eu não sou dono do mercado, eu não mando no mercado, o mercado é como um oceano
de emoções, desejos e vontade das pessoas, então é impossível um analista gráfico, um youtuber gráfico, um youtuber, ou seja, o investidor que seja deste mercado, conseguir controlar todas as influências macro e microeconômicas que afetam o mercado volátil. Olhando em um primeiro momento, na minha opinião, ainda vamos continuar em tendência de baixa, tá? Então, por exemplo, na minha opinião, ele vai tocar aqui nessa região, talvez até consiga chegar aos 47 mil, que seja. Acho que ainda poderia ter um pequeno short squeeze, depois eu vou mostrar para vocês os dados da Glassnode. E do momento em que ele terminar, encerrar a temporada de short squeeze, eu acredito que ele vai fazer o long squeeze. Então, acredito que ele consiga romper até temporariamente a média 8. E acredito que vamos continuar a cair de novo até a região dos 32 mil dólares por unidade. Eu estou dando a minha opinião por quê? Porque quando eu vejo esse padrão aqui, eu acredito que a gente ainda vai entrar num período de acumulação um pouco mais prolongado para o preço depois, mais tarde, voltar a subir, tá? Seja para cair até essa região dos 33 mil dólares ou 24 mil dólares, que é o suporte bem forte, né? Que é um suporte extremamente forte, ou ainda se o mercado de fato derreter 14 mil dólares. Então, esses são os meus alvos nesse ciclo de baixa, se a gente se mantiver na tendência de baixa, tá? Então, nós estamos por uma semana, talvez 2 semanas, de saber se o mercado vai voltar à tendência de alta, de fato, ou se vai continuar a tendência de baixa. A minha opinião é que nós vamos continuar a tendência de baixa, tá? Eu posso estar completamente enganado, completamente errado. E mesmo assim, eu sigo extremamente otimista. Então, mesmo em tendência de baixa, eu sigo extremamente otimista porque depois eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu vou fazer ao longo desse ano, que eu já estou fazendo desde janeiro, né? Mas que a gente vai fazer ao longo desse ano e que a gente vai colher isso lá no próximo halving, no próximo ciclo de alta do Bitcoin.